Visão, decisão, emoção e criação. Essa série que eu vou gravar agora, de 4 vídeos, eu vou abordar justamente esses temas, tá ok? Nesse primeiro vídeo, eu vou falar a parte da visão, como funciona luz, olhos, o cérebro, ou seja, a fisiologia básica. No segundo vídeo, eu vou falar sobre as cores, as emoções, as tomadas de decisão e o que acontece dentro de nós. No vídeo 3, eu vou falar mais sobre o audiovisual e como ele usa isso para influenciar as nossas escolhas. E no vídeo 4, quero falar algo, vamos dizer, algo quase divino. O que está por trás dessa nossa capacidade de ver, de sentir, de se expressar e de decidir. Ok? Então, é uma série de quatro vídeos que eu convido vocês a estarem aqui comigo, falando sobre esse tema. Sem muita delongas, curte, compartilha, se inscreva no canal e eu conto contigo. Então vamos lá, direto ao ponto. Vídeo 1. Como funciona a nossa visão, tá? Luz, os nossos olhos e o cérebro. Vamos lá. O objetivo desse primeiro vídeo é explicar de forma simples como o nosso corpo transforma a luz em percepção. Tá? E isso prepara o terreno para o segundo vídeo, que são as cores, as emoções e depois a nossa decisão. Tá? Você já parou para pensar que a gente não vê objetos? Exatamente, você não vê os objetos. O que a gente vê é a luz refletida por eles. Deixa eu te explicar como é isso então. Como que começa? A luz, tá? Ela bate nos objetos e volta para os nossos olhos e entra pela nossa pupila, aqui no meio, no meiozinho do olho, essa bolinha mais escura, tá? E aí, lá no fundo do olho, existe uma camada que se chama retina. Nela, nós temos duas células extremamente especiais, que são responsáveis justamente para fazer todo esse processo, tá? A primeira delas é a que a gente chama de bastonete. Bastonete, se você der uma pesquisada, um Google aí, você vai ver que o bastonete ele parece mesmo um bastonetezinho assim, compridinho, tá? E qual é a função, tá, dessas células, dos bastonetes? A função dele é justamente enxergar a luz, então eles são sensíveis à luz e à sombra. Então, eles que nos ajudam a enxergar no escuro, a saber a diferença do preto e do branco. Então, assim, e são milhões de bastonetes. A gente tem aí mais ou menos cerca de 120 milhões de bastonetes, tá? Então, os bastonetes são responsáveis para dar essa sensibilidade de luz. Escuro, claro, sombra, visível, explosão, eles fazem isso. Existe um outro conjunto de células que são os cones. Os cones, a função deles é trabalhar com as cores. Eles são sensíveis às cores, principalmente vermelho, verde e azul, tá? Basicamente, nós enxergamos essas 3 cores. Essas 3 cores é que eles interpretam. As outras milhões é justamente a combinação de todas elas, tá? E aí a gente tem muito menos, que vai aí de 6 a 7 milhões de cones, tá? Uma proporção de 20 para 1, vamos dizer assim, bastonetes e cones. Perceberam que a gente está falando de fisiologia, tá? A gente está falando do nosso corpo. Então, assim, essas células, por exemplo, elas não veem uma árvore, elas não enxergam uma pessoa, uma tela, um microfone, não. O que ela faz? Ela capta pontos de luz, transforma isso em impulso elétrico, tá? Esses impulsos elétricos, eles sobem através do nervo óptico, vai até o cérebro, e aí que acontece a magia, tá? Quando esses impulsos chegam lá no cérebro. O cérebro junta todos esses sinais, organiza uma forma, organiza profundidade, movimento, e aí que ele vem e cria a nossa experiência visual, tá? Que a gente chama de ver, tá bom? Então, assim, ver não é só algo que o olho faz, é algo que o cérebro interpreta. Estão captando? Estão indo comigo aí?
tá? Isso aí é um processo fisiológico no nosso corpo, ok? Então, assim, o mais interessante é que esse sistema, ele foi ajustado, assim, ao longo de toda a nossa existência, tá? Para priorizar algumas coisas. Então, assim, ele prioriza aquilo que é importante para nossa sobrevivência. E, é claro, para nossa convivência como seres humanos, tá? A gente está falando da gente aqui. Por exemplo, o cérebro, ele consegue interpretar movimentos rápidos. O que que pode ser um movimento rápido para o cérebro? Ou pode ser uma ameaça ou pode ser uma oportunidade, tá? Então aí, quando perceba que quando faz um movimento rápido perto de você, o seu corpo meio que instintivamente dá aquela, vamos dizer, aquele sentido de defesa. Exatamente, é isso que eu estou falando, tá? Uma outra coisa, o rosto humano. Então, o rosto humano, por ser uma questão de conexão e vínculo, então ele também tem essa percepção. Uma terceira percepção é o contraste de luz e cor. Esse contraste de luz e cor, o nosso cérebro, ele costuma identificar se é perigo ou se é segurança. Vocês vão entender muito quando eu falar no vídeo sobre cor, o que isso tem de importância quando vamos dizer, a gente é colocado diante de algumas cores, certo? Então, assim, antes mesmo de você decidir, de eu decidir racionalmente, o seu sistema visual, ele já está filtrando, ele já está destacando, ele já está chamando a sua atenção para alguns estímulos e ignorando milhares de outros. Perceba que isso funciona de forma fisiológica. Não estou falando que você vai escolher, isso já está imputado no seu corpo, tá? Então, assim, quando a gente entende isso, a gente percebe que na nossa visão, ela não é neutra, não é uma câmera que está gravando tudo igual, tá? É um sistema vivo, seletivo e que prepara o terreno para as nossas emoções e para as nossas decisões. Então perceba o quanto isso é extremamente importante, ok? Então nesse vídeo eu trouxe mais essa percepção fisiológica, porque isso é muito importante. Além de ser importante, isso é fundamental e não está de acordo com o que você deseja ou não, isso funciona assim, ok? No próximo vídeo, aí eu vou entrar num ponto bem legal, bem fascinante, que são as cores. Porque a gente falou sobre os bastonetes, que é só interpretação, tá? Como que as cores, como as cores que não só são diferentes, mas são diferentes, por exemplo, no comprimento de luz. É. Então, assim, ela conversa com o nosso cérebro e aí, através desses impulsos cerebrais, elas influenciam o que sentimos e o que nós escolhemos. Então, isso vai ficar para o próximo vídeo. Mas antes de encerrar, compartilhe esse vídeo para o máximo de pessoas que você puder. Se inscreva no canal se você não é inscrito, dê um like e eu conto com você no próximo vídeo. Até mais.